Graça e paz da parte de Deus esteja no seu coração. Espero que esteja bem, feliz e sempre querendo agradar ao Senhor. O intuito hoje desse vídeo é conversar um pouco, com você que está assistindo esse vídeo. Hoje eu não vou abordar nenhum tema específico. Eu quero conversar um pouco com você. Não vou usar discursos de sutileza maligna. Não sou desse feitio. Meu desejo aqui é levar às pessoas o conhecimento da verdade. Levar às pessoas o desejo de se aproximar de Deus, muitas das vezes de uma forma simples. E não de coisas tão pesadas igual estamos acostumados a ver por aí. Você, muitas das vezes, que é membro da congregação, que assiste meus vídeos e concorda com tudo, às vezes concorda com nem tudo, porque nem todo mundo pensa igual. Eu fico muito, irmãos, nesses dias eu tenho visto pessoas, desde o dia que eu saí da igreja, da congregação, visto pessoas me procurando tristes, extremamente decepcionadas e não tem força para sair dessa igreja, dessa denominação, dessa seita. Não tem força. Simplesmente viveu anos lá dentro, ao qual ouviu coisas, ao qual foram impregnadas na sua mente de tal maneira que elas acham que se botar o pé do lado de fora ou o pé do lado de dentro de outra igreja somente para visitar, o castigo virá a cavalo. Elas pensam isso. Elas não têm liberdade. A verdade é que um membro da congregação não tem liberdade. Um membro da congregação é escravo da congregação. Ele é escravo dos dogmas dos homens, das proibições humanas que eles dizem que vão aproximar você de Deus, mas só te afastam. Porque se dogma, regra, aproximasse alguém de Deus, não precisaria de Jesus vir ao mundo, porque a lei de Moisés é muito perfeita nisso. Mas ele veio e trouxe paz e liberdade para os pecadores. Trouxe um caminho a qual ele traçou com sangue. Ele foi perfeito em tudo que fez. Eu sei que você não vai achar um lugar perfeito se sair da congregação, porque eu saí hoje, sou da Presbiteriana do Brasil, aqui na minha cidade de Muriaé. Os meses que eu tenho passado lá dentro, estou muito feliz simplesmente pelo fato de ouvir e estar sempre em contato com a pura palavra de Deus, sem profecias, com o interesse de fazer sua vida triunfar, sem promessas de vitória, de portões abertos, de cativeiro virado, gigante sendo derrubado, nada disso, nada dessa baboseira. Somente o Evangelho e a palavra. É o que eu sempre quis. Para você, às vezes, não vai ser o suficiente, mas para mim é mais do que eu preciso. Para você, às vezes, que está assistindo esse vídeo, vai entrar dentro de uma igreja dessa e vai ver que eles não oram de joelhos todas as vezes, somente algumas vezes durante o culto. Vai olhar que não tem véu, que não tem a paz de Deus na saudação, Vai olhar que a Santa Ceia é uma vez por mês. Mas sabe, irmãos, eu posso dizer com toda certeza, não é isso que Cristo reservou para vocês, não é essas regras, não é. A morte dele não foi para isso. Eu já disse esse versículo muitas das vezes: examinai as santas escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5:39. E esse versículo diz que a palavra de Deus nos ensina o que Deus quer para nós, na pessoa de Jesus. Elas, a palavra de Deus, as santas escrituras, testificam dele. E nesse lugar, eu ouço Deus, eu ouço Jesus falando comigo face a face, simplesmente não pelo fato de uma revelação, mas pela palavra. A pureza é tão grande, a simplicidade é tão grande, que em mim há grande efeito.
E eu tenho a consciência perfeita em dizer que a minha salvação está intacta, mesmo tendo saído da congregação. A minha salvação está em perfeito estado, porque ela foi cravada na cruz e 3 dias depois, os símbolos da morte que estavam na sua mão, os cravos, no pé e no seu lado, no corpo de Jesus, foi ressuscitado ao 3º dia, como sinal de satisfação de que Deus me salvou. E esse corpo está vivo e viverá eternamente lá no céu. Ele dispensou sobre mim o seu Espírito, que é o selo da promessa, a garantia que ele vai voltar para me buscar. Isso está no meu coração. Eu já ouvi dizer o absurdo dentro da congregação de um irmão que ele falava assim: olha, eu até aceito que pessoas de outras denominações vai ser salva, mas a salvação que há na congregação, ela vai nos dar um lugar especial no céu, diferente deles. Eu já ouvi esse absurdo. Eu já ouvi que tem pregações que são de Deus em outras igrejas, mas a pregação que está dentro da congregação, ela é vinda do alto, especialmente para os membros da congregação. Eu já ouvi esse absurdo também. Você que está dentro da congregação, eu tenho uma coisa para falar para você: isso é mentira. Deus te ama. Se você o ama, Deus também te ama. Se você confessa Ele, Ele vai te confessar diante de todos e diante do Pai. Eu, infelizmente, tenho uma coisa para te dizer. Você foi enganado de diversas maneiras. Você foi simplesmente deixado para trás. A sua fé foi cravada em lugares em qual não tem fundamento nenhum. Eu posso te dar certeza, a vida fora da congregação. Você não é obrigado a sofrer aí dentro pro resto da sua vida, porque alguns da sua família daí, ou porque te profetizaram alguma coisa aí, você está esperando algo por anos acontecer. Não. Largue tudo isso e siga Cristo. Seja livre. Seja simplesmente um adorador sem placa. Você não precisa de defender uma placa, de viver sobre a maldição de ser olhado de lado por pessoas de outra denominação, porque é vergonhoso, irmãos. Eu passava vergonha. Quando eu falava para alguns que era da congregação, eu simplesmente via aquilo: poxa, o pessoal da sua igreja não me solda. Eu falo a paz do Senhor para eles não fala que não existe paz do Senhor. Esse pessoal da minha igreja, da sua igreja, fala que o meu batismo não é verdadeiro. Fala que se eu quiser ser considerado como irmão deles, eu tenho que estar na igreja deles. Eu cansei de passar essa vergonha. Cansei. Eu não aguentava mais ser humilhado. Então, eu vejo isso aí. Esse peso nas costas dos membros da congregação, que eles não conseguem sair de lá. Sabem que está errado, sabem que é heresia, sabem que é uma seita. E eles tentam fazer vista grossa para algo tão sério. Algo que mancha a cruz de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua sã doutrina verdadeira e os seus filhos, que é o mais importante de tudo. Que o que mais importa para Deus não é um conjunto de doutrinas, é os seus filhos. Foi por eles que ele morreu. Então você já parou para pensar que a congregação a vida toda, por décadas, atacou os filhos de Deus na terra? Condenou os filhos de Deus, fizeram eles batizar de novo e tantas outras coisas, simplesmente por terem uma pregação convicta que eles são os preferidos de Deus. Não são. Não são. Procure uma doutrina pura, simples, que confesse a fé em Jesus, que você confesse que é nascido de pecado, que você confessa precisar ser santo e santificar dia após dia, que você confesse que a palavra de Deus a Bíblia Sagrada é a única guia de fé e prática para você,
que você obedeça os seus estatutos que está dentro dela. Ame seus irmãos. Se você tiver numa denominação que faz isso, irmão, que tem um prazer em buscar a Deus pelas Escrituras, pela espiritualidade, que crê na pessoa de Deus e no seu Filho e no seu sacrifício, a sua salvação está intacta. Não precisa ter medo. Você não é obrigado a se fardar desse fardo pesado. Eu fico com pena, tristeza de ver pessoas tristes indo culto após culto lá dentro, simplesmente para ouvir sobre suas vidas e não para ouvir e aprender da vida de Cristo. Eu deixo aqui essa mensagem para você, uma conversa, uma reflexão. Quem é Deus para você? Ele morreu por você. Ele deu a vida para que você viva a vida dele. Ele fez coisas em qual podemos dizer que ele desceu do céu, com toda a sua glória, poder e reino. Desceu de lá para vir aqui se rebaixar a um mísero homem de pó. E você? Você sabe que está errado, sabe que é heresia. Você não tem coragem de fazer a simplicidade, uma coisa tão simples, sair do erro e seguir algo que agrada melhor a Deus, que está mais de acordo com as Escrituras. Você simplesmente não consegue fazer isso. Ele saiu do céu, deu a vida por você, desfez de tudo que era dele, por amor a você, e você simplesmente pensa, tá errado, mas deixa, não tem problema não. Leve a vida de ser cristão a sério. Leve a sério. Porque Cristo te levou a sério na cruz. Ele não hesitou em dar a vida por você. Pense nisso. Deus te abençoe.